Olá pessoal, sou a doutora Karen, estou trabalhando no Instituto Simples Assim, junto com o hipnoterapeuta Ney e o gestor de pessoas Matheus. Então no vídeo de hoje fazer uma breve comparação de uma casa com o corpo humano, né? Para se depois entender um pouquinho melhor sobre o que é uma medicação controlada e como ela atua, né? Muito bem, então após a vinheta vamos conversar melhor. Certo, então que é uma medicação controlada, né? Mas para isso vamos te explicar qual que é a comparação de uma casa com um corpo humano, né? Então, de forma bem simples, bem bacana mesmo para todo mundo entender, as estruturas sólidas assim, de tijolo, cimento, lajota, seriam equivalentes ao sistema locomotor, que seria ossos, músculos. Então, é tudo aquilo que a gente precisa para ser sustentar, né? Não ser uma geleia, só uma gelatina mole por aí, porque a maior parte do nosso corpo é composta por água, né? Não fosse por isso, a gente seria todo molenga. E depois a gente tem o sistema de encanamentos que leva a água de um lado para o outro, né? Que seria equivalente no nosso corpo ao sistema cardiovascular do coração que bombeia sangue para todas as partes do corpo e depois retorna para o coração para bombear para o pulmão, né? Então é autossustentável, que é muito bacana. Depois tem a parte elétrica, as fiações, que permite que a gente tenha eletricidade, que a gente tenha luz. Seria equivalente ao corpo humano ao sistema nervoso, que leva comandos do cérebro para o restante do corpo e do restante do corpo para o cérebro também. Então é muito perfeito, é muito certinho mesmo. E dentro desse sistema nervoso central é que os medicamentos controlados atuam. Então, para que se haja corrente, é preciso que tenha um metal condutor, né? E um metal condutor é aquele que tenha elétrons livres, que permitem a corrente alternada gerar eletricidade. Então, esses elétrons livres de um metal seriam equivalentes a neurotransmissores. Então, para se entender um pouco melhor o que a medicação controlada faz na prática, no nosso corpo, né, de forma geral, seria como se trocasse ou o tipo de fio ou a espessura dele. Então, em determinadas partes da rede elétrica, vamos só simplesmente trocar o tipo de metal ou a espessura de cada um deles, né? E um eletricista experiente sabe que se colocar um fio errado no lugar errado, problema certo. Então, o que acontece é que da mesma forma, se passar um medicamento controlado para uma pessoa, pode ter consequências ruins, né? Como um excesso de serotonina também é problemático, apesar de ser um hormônio da felicidade, né? Tudo em falta ou em excesso é prejudicial. Então, a falta de serotonina vai dar desânimo, vai fazer a pessoa ficar na cama, sem vontade de fazer as atividades, sem vontade de viver. E o excesso faz ela fazer algumas besteiras, né? Às vezes até cometer suicídio. Então aí é ruim porque a gente precisa de uma certa oscilação dele, mas ainda assim dentro dos padrões, dentro de uma margem bacana, né? Que é como as ondas do mar também. Elas não podem estar muito para trás, mas também não podem invadir até a parte que tem construções, né, que tem a casa. Então, se ela permanecer bacana, e a gente, claro, cuidando da natureza bacana, né, bem sempre cuidando da poluição, dos lixos recicláveis, lixos também que são jogados no mar, evitar sempre dessas condições, né, a gente consegue que o mar também permaneça dentro de um limite que a gente possa conviver com ele. Então, para tudo tem solução, né? Então, vamos atrás daquilo que a gente pode resolver. Então, espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, deixe aí. A gente tem um espaço para deixar. Deixa um like, um joinha, se inscreva no canal. Então, estamos aguardando aí a sua visita aqui na rua Betelgeuse, número 260, no Jardim Nova Era, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Mas, em todo caso, também atendemos por videoconferência, né? O que é muito bom. Então, desejo aí um excelente dia a todos e tudo de bom.